De 15 a 19 de janeiro, aconteceu o Fórum Econômico de Davos, uma espécie de programa do Amaury Júnior da elite financeira global. Pastelzinho de Belém da sociedade. Lá, os homens mais ricos do mundo se reuniram para dizer onde nós devemos viver, o que devemos comer e como devemos pensar. É claro que entre uma reunião sobre os riscos climáticos e uma sobre como os países devem gastar seus recursos, os megabilionários se divertiram utilizando os serviços de acompanhantes de luxo e torrando pequenas fortunas com jantares e outras diversões. Mas é tudo para que você, seu consumista, olhe para o planeta com mais amor, enquanto olha para o seu vizinho ou colega de trabalho que come carne como se ele fosse o maior safardana da face da Terra. A elite global quer o nosso bem. Para discutir esse tema, trouxemos duas pessoas do povo, eu, Carlos de Freitas, e Felipe Trielli. E um representante da elite financeira global, Arthur Machado, que está neste momento lá se divertindo em Davos. Né? Hoje, sem a presença do nosso querido Lucas, que nós estamos refazendo o nosso padrão visual, o layout, e ele não estava se adequando ao layout. Então operamos a boca dele. Sim, e o Luigi também. Como é que é o nome daquilo? É uma plástica facial. Harmonização facial. Ele não estava. Isso me lembrou quando eu era casado. Minha mulher um dia chegou em casa e falou: "Nossa, você não combina com a mobília." E aí eu fui tirado de casa. Muito triste. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre esse tema espinhoso. E a gente está desfalcado de dois, né? Meu pai também ainda está se recuperando. Pedimos orações. Agora parece que já está melhor, mas também se recuperando. Também fez parte desse novo layout, teve que operar o pipi. Vai ser a Luída voltar como... O pessoal estava reclamando que faltava uma voz feminina, né? Exatamente. Diversidade, né? Diversidade. Agora ele tá na cota de diversidade. É isso aí. Mas e aí, as elites, né? As elites, né? As elites. Quando eu falo elite... É lindo ver o rico viver, né? Quando a gente fala elite, eu lembro do DCE, assim, da minha escola, quando eu era jovem. As elites, não sei o quê. Eu me sinto eu não me sinto muito à vontade, assim, de falar as elites, não sei o quê. Mas os caras estão pedindo, né? Eles estão pedindo. Eu me sinto. Até porque a gente sabe que o engraçado é que essa galera falava das elites, e são eles. Eles são, na verdade, a marionete das elites, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para ver assim, quem são os maiores bilionários do Brasil. Cara, só tem banqueiro, né? O Lehman e a sua turminha são todos parceiros do governo. Sim. Todos. E a maioria de esquerda fabiana. Né? A nossa elite, a elite brasileira é o atraso. O atraso são eles mesmos. Entendeu? Que dizem que estão lutando contra as elites. O cara tem 10 bilhões de dólares e fala assim, não, estamos lutando contra as elites. E a elite é o empresário, que é o pipoqueiro, né? Basicamente. Exatamente. O cara que tem uma padaria, uma birosca lá. Esse é o empresário malvadão. O malvadão, né? Da história. Ou até o cara que tem uma pequena empresa. Sim. É o cara que tem um Honda Civic, né? O cara que tem um Honda Civic e a Mack, sei lá, o nome da caminhonete lá, é o grande malvadão do Brasil. Exatamente. É impressionante. Né? O Brasil sempre teve aí uma economia parasitária, né? Essa turma sempre teve oscilando em torno do governo. Acho que foi o Olavo, agora não me lembro, mas ele falou uma coisa que é muito correta, que você está falando da elite do governo, é que essa turma, eles usam a esquerda para poder supostamente fazer política pública, né? Então, diz, olha, vou dar aleatoriamente aqui um item que eu nem pensei, vou dar absorvente. Aí o cara dá o absorvente, só que aí o governo tem que pagar, por acaso, tem que comprar 6 bilhões de reais por ano de absorvente e compra de uma empresa que, por acaso, é dessa elite. Então, esses caras andam de mão dadas, né? Transferência de renda do governo para um oligopólio. É o que essa turma faz, né? Lema, esses caras todos, Hermínio Fraga, vivem disso. E a questão agora, né? Porque eles começaram não, sempre foi um pouco assim também, a elite a querer ditar regra, né? E eles apontam para nós, principalmente os cristãos, os religiosos em geral, né? Que tem uma régua moral, né? Que a gente segue uma régua moral que vem de Deus, né? A gente acredita que vem de Deus.
A gente acredita não vem, né? Você não acredita, o problema é seu. E aí eles falam assim, não, vocês querem falar, ou aquele Yuval Harari lá, sim. vocês querem, quando a gente abre um ser humano, você abre e você só vê sangue, você só vê ossos, você não vê direitos humanos ali, isso é uma invenção da sociedade, você não vê o direito natural ali, você não vê histórias, você não vê mitologias, ou seja, a cabecinha da elite, e aí esse cara é o guru do Microsoft lá, do Bill Gates. É o guru de toda essa galera, né, de boa parte dessa galera. Para esses caras, se eu não tô vendo, enxergando, não existe. É uma visão tão limitada do mundo. Mas contra o que eles mesmos falam, porque se é só isso mesmo, o que eles estão querendo vender? As ideias dele também não servem para nada. Então, pois é. Então tchau. Né? O que seu livrão lá, Homo sapiens, não sei o que, não serve para nada. A hora que te abrir vai sair só lixo daí, entendeu? No caso dele pode sair coisas bem ruins. Agora é curioso, porque a gente fala elite, eu vejo assim, até complementando para falar do Harari, né? Tem dois tipos de elite. Tem a elite que eu gosto dessa definição, a elite financeira, que é que comanda o mundo, que é essa elite pequenininha, que acaba patrocinando esses caras, mas que é a elite financeira que comanda e tem esse negócio de ditar regra, acredito até que ela sempre tenha sido hedonista, desde a época dos impérios e tal, que não deixa de ser uma elite, mas sempre foi uma elite que gostava do paganismo, do sexo livre, sexo livre, essas coisas. Mas essa elite financeira que toma conta hoje, esses caras patrocinam e escolhem o que a gente acha que é uma elite intelectual. E aí tem essa frase que eu gosto muito, que a gente olha, por exemplo, olha o Harari, que é guru dessa turma, no final você fala assim, pô, cara, o argumento desse cara é medíocre. E aí você pergunta, apesar de escrever um tremendo livro, não de profundidade, né, mas escrever um tijolão, sucesso, né? Um catatal, né? de sucesso, um catatal, você olha para aquilo e fala assim, pô, aí você entende que esse cara tá lá, não é porque ele tá lá apesar de ser medíocre, é exatamente porque ele é medíocre. Aí você vê que existe um patrocínio que é a mesma coisa que forma a Mira Leitão, que forma a Vera Magalhães, a Daniela Lima, botam esses caras, Merval Pereira, botam os caras exatamente porque eles são medíocres no pensamento. E eles não são uma elite intelectual, mas eles são patrocinados pela elite financeira. São vistos Agora, como... Exato. Agora, o que assustador é isso, quer dizer, o Trelli perguntou assim, pô, o cara sempre tá ali tentando tornar a coisa bem materialista, né? Mas engraçado, esses caras sempre foram hedonistas, cara. Esses caras não são hedonistas, não é de hoje, sempre foram hedonistas, e aí eu fico pensando se essa uma das interpretações do o mundo jaz no maligno, né? Porque as elites, por definição, são hedonistas. Não, o ponto é o seguinte, durante a história humana, você sempre teve a elite aristocrática, né, a elite financeira, a elite dos poderosos, mas você tinha a elite espiritual, né? Você tinha um poder espiritual que era um contraponto e que muitas vezes influenciava essa elite. Então, por isso que a gente teve alguns tempos muito virtuosos, porque a coisa caminhava, por exemplo, você tinha a elite espiritual e a elite intelectual seguia algumas dessas... Né? Não, ainda que hipocritamente às vezes, não, né? Mas pelo menos a regra era porque seguir. Se só tivesse sido o tempo inteiro ruim, a gente não teria chegado onde a gente chegou, né? O esforço para a gente alcançar o que a gente alcançou com todos os problemas que tem, né? Hoje em dia, o bilionário de hoje, imagina o rei da França de 1500, não tem assim 5% do que esses caras usufruem hoje. O rei da França não tem 5% do que a gente tem. Do que a gente tem, é verdade, exatamente. Cara, a cama dele não é confortável como a nossa. Ele não tinha ar-condicionado, ele não tinha penicilina. Banheiro, ele não tinha esgoto. Não tinha esgoto tratado. Então tudo era um problema. Então isso ajudava a manter um certo equilíbrio. Depois da Revolução Francesa, aí a coisa começa a degringolar. E a gente ainda não viu todos os efeitos disso, né? Até porque aí começa assim, realmente o equilíbrio ele se torna um choque, né? Você tem forças né, do bem e forças do mal atuando, enfim, né? Gente... Estava falando antes do programa daquele livro do Christopher Lasch, que é muito interessante, que é o Rebelião das Elites, que mostra justamente isso. Antes, a aristocracia ela tinha uma certa responsabilidade por mais hedonista que fosse, os caras não queriam vender aquele tipo de ideal, porque eles sabiam que aquilo podia desestruturar a sociedade. Hoje os caras estão abaixo,
Eles têm valores morais abaixo do povo. Exato, né? exato. Hoje, por isso que para eles o povo é um problema. Hoje a tiazinha do interior tem valores morais muito superiores ao do que o Jeff Bezos, por exemplo. O próprio Lehman, ou sei lá, a família. Porque ela foi forjada nessa cultura que foi... Uma cultura que passou por muito tempo e que se manteve. E que no século XX tentaram, né, cooptar as classes mais baixas, viram que não deu certo. E aí o que eles fizeram? Por isso que ele chama de rebelião das elites. Elas se revoltaram contra esse povo que não a seguiu nesse sentido, né? Nesse sentido meio vamos fazer a revolução do novo homem, né? Porque eles achavam que tinha que ser um novo homem anticristão, né? Anti-religioso. E aí começa esse baque aí. Esse embate. Eu acho que tem vários efeitos legais que históricos que levam a gente a ter essa hoje elite financeira e hedonista que a gente está falando, que virou globalismo. Mas eu li um livro chamado A História do Governo, que é do Finn, agora não me lembro, o SF Finn. Bom, depois eu boto, mas é A História do Governo. É um catatal também, são 3 tomos, o total deve dar uns 1.500. O cara conta a história de todos os governos. E esse livro combinado com outro livro que vale muito a pena comprar, chama Globalist, mas assim, a tradução é globalismo, né? O fim dos impérios e o início do neoliberalismo. Ele fala, a combinação desses 2 livros é muito legal, porque, grosso modo, o cara fala o seguinte, 2/3 de todos os estados, como nós conhecemos hoje, surgem a partir de 1945, sendo que a grande maioria é a partir de 60. Então, eles vêm exatamente do fim dos impérios, fim da monarquia, fim de toda essa formação da monarquia do império. E aí o que acontece? Você precisa de uma nova história para guiar essas nações. E aí eles criam um paradigma do crescimento que é uma ideia econômica, da economia crescer, então você agora vai ter uma prosperidade financeira. E eu acho que aí entra, até que chegou a crise de 29, né? Apesar dos estados, né, eu estou falando da guerra, mas a crise de 29 foi importante nessa combinação desses eventos, porque ela surge e cria um grande problema para as nações. Quer dizer, a democracia e o nacionalismo virou um problema para as elites nacionais que viraram globais, porque elas precisavam e precisam ainda de uma constituição global econômica que mantenha as relações econômicas de negociação entre países, do fluxo de capital, da mobilidade de capital, válido para qualquer lugar. Era mais ou menos o que os gregos tinham, que chamavam o direito do xeno, né, do estrangeiro. Então aquele cara que é estrangeiro é tratado como se fosse um local. Eles precisam dessa constituição global, precisam dessa visão de que existe o domínio sobre as coisas. Então, assim, o globalista, hoje, é aquele cara que quer o domínio sobre as coisas. O domínio sobre as pessoas, ele deixa pro país, quer dizer, a legislação sobre assalto, como regular a pessoa. Mas a economia, ela tem que virar global. E aí o cara conta, esses 2 livros contam, combinados, essa história. E aí é interessante perceber, combinado com o Lasch, que foi isso. O cara olha e fala, tá bom, eu vou tomar conta aqui do país, porque eu sou elite financeira, não tem mais a monarquia. Ele olha para baixo e fala, mas para fazer isso eu sou hedonista e eu acredito no paradigma do crescimento, que é dinheiro. O que eu vou fazer agora? Eu quero mudar esse cara. E essas pessoas acreditam no nacionalismo, têm uma ideia maior sobre comunidade, e aí há essa rebelião de que o cara torna tudo global, né? Fala, eu vou me globalizar e eu vou sair desse território. Então, parte de todos os nossos problemas é esse. O ponto importante é isso, essas elites, elas deixaram de ser nacionais, né? Se você pegar, por exemplo, quem eram os grandes nomes da elite brasileira dos anos 40, dos anos 50, era o cara lá do Estrada de Ferro, era o... Como é que era o nome da família, porra? Barão de Mauá, né? Barão de Mauá. Enfim, né? Você tem Chateaubriand que vai construir a comunicação. Esses caras, eles estavam olhando para cá. Eles não estavam preocupados. O que o Lehman está preocupado aqui? Ele está fazendo negócio lá fora. Todos esses caras da elite, eles se tornaram realmente um núcleo fechado. E o povo, os países antes. Por isso que eles querem a abertura de todas as fronteiras. Porque para eles não faz sentido, né, você ter um país, entendeu? Não interessa. O dinheiro tem que andar livremente. E aí, quando você não tem regulação de país, o dinheiro é que vai mandar. E os caras não sacam isso. Quem manda é o dinheiro. Se você não tem regulação interna, quem manda é o dinheiro. Fala.
Pior do que isso, eles querem criar uma regulação, mas essa regulação é global, no sentido de que é como se fosse o controle de uma única forma. Até você botou o efeito, agora eu me esqueci o nome do efeito, cara, das ideias. Quando você controla e diz que você bota numa moldura e somente aquela ideia pode ser vista, pensada. A janela de Overton. Isso, exato. Perfeito. Então, é o controle dessas ideias. Não pode ter outra. Então, o que eles estão fazendo? Que uma forma de regular existe o dinheiro, parece que ele é livre, mas ele é livre dentro de um sistema jurídico global determinado, entendeu? E veja que interessante, isso começa, Carlão, quando o cara começa a padronizar as contas públicas em termos de estatística. Todo mundo segue os mesmos padrões de receita, despesa, contábil, entendeu? Então começa a ter uma uniformidade dos países apresentarem os seus balanços como se fosse uma federação prestando conta para um sistema global. Mas, Arthur, você falou que eles não se importam em controlar as pessoas no sentido mais do crime, não sei o quê. Mas quando você vê as políticas de crime que o George Soros, por exemplo, implementa nos Estados Unidos com aqueles públicos lá, como é que chama? Defensores públicos, a Defensoria Pública lá. Ministério Público. Que tem outro nome, mas lá nos Estados Unidos que eles estão liberando todo mundo, que ladrão ou bandido, não sei o quê, não, se é coisa pequena, não faz nada, não sei o quê, e é mais ou menos a mesma coisa que tem aqui no Brasil e vem da ONU também, vem desses mesmos órgãos, né? Então, eu acho que é mais generalizado o negócio, não é assim? Eu vejo assim, olha só, como é que você esvazia a soberania do país? Tem dois caminhos. Um, você joga a legislação para o internacional, tá? E a outra, você joga a legislação para o indivíduo. Por isso é que o liberalismo, essa ideia de autorrealização ou autorregulação do liberalismo é tão importante para essa turma. E aí, quando você está falando do pequeno, de liberar o pequeno, etc., ele está falando isso, ok, de usar, inclusive, essa turma, os direitos humanos como arma e instrumento de desestabilização nacional, mas o que eles estão fazendo não é liberar geral, porque esse cara pode circular e fazer besteira livremente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Manda ele para os Estados Unidos atravessar a fronteira. Aí o cara não quer. Não tem esse direito. Então, o que a gente está vendo hoje? Já tem, né? Mas está aumentando uma barreira da imigração, porque esse cara, ele quer o trabalhador barato e ele quer o cara qualificado com dinheiro. Mas o marginal, o Soros diz, fica no Brasil. Não pode ficar na prisão, mas fica no Brasil. Você fala, ok. Então, sim, ele diz que ele não está preocupado com crime, no sentido per se, de controlar as pessoas e ficar impondo legislação penal, dizer qual é o tipo de controle que você vai ter sobre as pessoas. Ele quer dizer que as pessoas têm uma autorregulação que fica livre naquele país. O que importa para os caras é a regulação econômica. Enquanto isso, a gente fica nisso, enfrentando, discutindo se o cara que roubou o celular vai ter prisão aí no Pinheirão ou vai ter domiciliar. Enquanto isso, os caras vão passando a boiada na legislação econômica e a gente está discutindo isso. Então, acho que faz parte da estratégia dele. Eu acho que essa estratégia, que pelo menos assim, o que eu li esses dias, assim, passa muito por essa coisa de você, assim, como é que você enfraquece o povo? Você coloca discussões para que ele se ocupe. Entendeu? Então você coloca um monte dessas discussões de diversidade, minorias, não sei o quê. Você vai jogando. Os idiotas úteis vão se encarregar de fazer o trabalho, entendeu? Eles não precisam. Então você pega o vídeo que saiu recentemente, o cara falando que ele vai fazer militância, que matemática tem que ser anti-opressora, não sei o que. Cara, o nível, e aí o que faz? A gente começa a discutir isso. Enquanto isso, eles estão lá. Estão no outro... O que é a Agenda 2030 da ONU? É dissolução da alfabetização, da liberdade individual. Você está destruindo gerações de indivíduos com base naquilo. O nosso programa lá, que o CONAI quer colocar, lá que a menina falou, equidade, não é mais nota, não é mais matemática, não é mais português. Ele precisa ter felicidade, equidade, diversidade. O que é isso? Que pessoa você está criando? Que indivíduo você está criando? Eles não estão nem aí para os indivíduos. Exato. Mas aí esse indivíduo enfraquecido, ele não tem poder para lutar. Ele vai olhar para eles e vai falar, vocês são a solução, me ajudem. Eu ainda discordo um pouco desse negócio. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente está vendo agora o Texas
se fechando porque o Biden e a galera globalista lá tá deixando os caras entrar, tá deixando a galera entrar. Eu acho que você tem razão no seguinte, eles vão continuar encastelados em alguns lugares ali, por exemplo, quando você coloca os imigrantes em Nova York, como aconteceu, que o governador do Texas, eu não sei se foi exatamente do Texas, começou a mandar avião lá para aquele lugar chique lá de Nova York, do estado de Nova York. Tem um lugar que só os ricos ficam, os velhos ricos ficam lá, que é mais fora da cidade de Nova York. E mandou um monte de avião. Aí, não, precisamos falar sobre a imigração, não é bem assim. Vocês são bem-vindos, mas lá no Texas. Lá no Texas, entendeu? Nesse ponto eu concordo. Mas é meio que mundial, assim. Eles não estão muito preocupados nem com o próprio povo, eles estão preocupados realmente com aquela casta. Eles não têm mais esse sentimento de povo, não tem mais assim. Eu acho que hoje o grande lance é esse, a esquerda e a direita também está virando uma espécie de espantalho para os pequenos discutirem. É a elite contra o povo. Eles estão contra, eles querem o mundo para eles. Agora, e o resto é massa de manobra. A gente tem, desde sempre, o problema do ser humano, a gente sabe, é bíblico, é a idolatria. Então, todo o problema que a gente tem... Por que começaram os estados nacionais? Antes das brigas religiosas, da nossa turma com a de vocês, dos católicos e os protestantes, que foi uma briga sangrenta mesmo, foi triste na história do cristianismo, o pessoal falou, galera, em vez de a gente ter uma religião assim, a gente decidir qual religião a gente vai seguir, já que a gente está brigando aqui, cada um vai ter o seu estado nacional e vamos dividir, e aí cada estado pode ter a sua religião e a gente não briga mais. Claro que eu estou simplificando aqui, né? Mas os estados nacionais, eles começaram a aparecer nesse sentido, assim, então a gente vai colocar o estado acima da religião, né, nesse momento aqui, para que a gente consiga ter uma certa paz aqui entre nós. O problema é que isso foi evoluindo a ponto de chegar no nazismo, que o cara coloca o Estado acima de Deus mesmo, e aí o Estado e a nacionalidade, eu não sei o quê. E, então, hoje, o que está acontecendo é a mesma coisa, só que com a questão financeira. Então, sempre foi uma questão de ordem, de idolatria. Ou você idolatra o Estado e a raça, ou você idolatra o dinheiro. O que a gente precisa retomar é colocar ordem. Não vai ter Estado nacional, por mais que eu goste do Brasil e que eu hoje seja uma pessoa que, apesar de todos os problemas, de viver reclamando, quero que o Brasil funcione. Eu entendo que existem, eu já falei isso algumas vezes, dois Brasis, dois tipos de pessoas, as pessoas que querem mesmo viver aqui, fazer, que somos nós e pessoas como nós, e existem os caras que querem o narco-estado e a putaria, e, enfim, tudo isso. Mas eu acho que a gente é brasileiro, enfim, é isso. Só que se um dia o meu estado, a minha nação, falar assim, você tem que negar Jesus Cristo, eu não vou negar. Então, a gente precisa ter a ordem das coisas. O que está acontecendo hoje e que as elites não perderam completamente, foi justamente isso. Hoje é o hedonismo e o dinheiro é o ídolo deles. Como sempre foram idólatras, as elites sempre foram idólatras. Então, eu não sou necessariamente contra uma elite, até porque sempre vai ter, né? Sempre existiu e sempre vai existir. O problema é quando a elite realmente, por burrice, até por ignorância, esquece que ela, entre as atribuições dela, é servir. Então, o lance é que eu acho que eles... a sua nação, o seu povo, porque ele é um privilegiado já. Nesse ponto, os esquerdistas têm razão. Existe um certo privilégio de você ter nascido na elite, de você estar na elite. Então, mas espera aí, teoricamente a elite seria os melhores. Teoricamente. Vamos já falar isso, o cara que está na frente, batalhão de elite, aquele é o batalhão melhor. Né? Então, só que até por um vício de vários problemas, esses caras que ganharam dinheiro com herança, que são herdeiros, eles viraram os melhores naturalmente, quer dizer, por herança, não porque são de fato melhores. E claro, você está certo. O único ponto que eu acho que na questão que você estava falando do Estado é que a briga não é porque botaram o Estado acima das religiões, é porque naquela época tinha aquele princípio que eu esqueci o nome agora, mas basicamente era de quem a religião é o Estado. Então o presidente, o rei, etc., ele podia escolher o chefe da igreja.
quando a gente fala do Estado laico, não é tirar a igreja do Estado, é tirar o Estado da igreja. Isso, é que depois os franceses são canalhões e subverteram. Como é que você vai dizer que um Estado que tem 99,99% de cristãos, por exemplo, seja católicos, né? Não tem problema. Eu convivo bem com vocês. Mas 99% de católico, pô, não pode escolher um presidente católico. Pô, entendeu? Então, o que acontece é que se você tiver 5%, sei lá, um bom candidato e o cara ganhou, esse cara não pode escolher o chefe da igreja. Então, assim, houve uma corrupção até mesmo na história, que é o que a esquerda faz muito bem. Só que eu vejo hoje que, né, não é só que a elite virou hedonista, e esse é um problema, os filhos não são preparados. Antigamente o cara preparava. Olha Sim, só, não faz tanto estudar. tempo. O cara mandava o filho para estudar na Europa e falava o seguinte, ó, quero que eu estou te preparando em Paris para você voltar para cá, para você cuidar do país, do seu povo e desenvolver o seu país e o seu povo. Hoje, o cara, aí eu vejo, tá? Até pelo fim da religião, do ataque ao cristianismo e a invasão desse orientalismo, ele aceita princípios extremamente egoístas. É muito comum você ver essa turma que segue a religião oriental falar assim, fulano me serve porque é um karma dele. Então foi um pacto que fizemos em outra vida. Olha que confortável, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma com o desenvolvimento da menina que limpa a minha privada, porque é um karma. Aliás, fizemos um acordo com ela, isso faz parte de um acordo. Isso é uma religião oriental, da sociedade casta, dos Dalits lá, dos intocáveis, ou mesmo do confucionismo que aceita isso, só que com outra formatação. Quer dizer, a elite, por ser hedonista e egoísta, ela começou a gostar de uma religião que fala que ela não precisa olhar o outro como um irmão. Ela gosta disso. Sim, mas aí tem um ponto que eu acho que assim, ela não é só hedonista, ela tem... O que acontece é o seguinte... Como vem dessa idolatria que o Felipe falou, quando você cria o seu Deus é o dinheiro, você cria outros moralismos. Né? Você acha que o dinheiro vai resolver o problema, inclusive, dos outros, dos mas pobres, assim, né? o que eu digo os moralismos é o seguinte, como você tem... Esse é o seu Deus, você precisa mantê-lo, né? Você não pode perder. E para não perder, você vai ter que manter o sistema a seu favor. Como é que você mantém o sistema a seu favor? Você sabe que se você deixar numa espécie de capitalismo mais justo, você pode perder. Pode chegar alguém mais esperto que você. O que os caras fizeram? Quem são a elite hoje? Não é herdeiro, cara. É o Jeff Bezos. O Jeff Bezos tinha a família rica, eu não sei. O Bill Gates era rico antes de... Bilionário? Não. Eu acredito que foi não. Monopólio. Foram monopólios de mídia, enfim, dessa mudança de paradigma, tecnológica, né? Esses caras entraram no negócio e, por exemplo, você pega um Mark Zuckerberg da vida, que é um sujeito semi-letrado, ele acha que ele pode definir os destinos das pessoas. Porque ele acreditou, ele tem aquela vida zabelê, isso que você falou, orientalismo, ele acha que com base nisso ele vai resolver o problema. Só que, na verdade, eles não querem resolver. Eles querem manter para eles o estilo de vida extremamente caro e para os outros eles vão vender ambientalismo, eles vão vender equidade. Cara, os caras em Davos estavam querendo metas para diminuir a desigualdade, os caras de Davos. Ninguém percebe o absurdo. O absurdo eu acho disso. que eles não percebem mesmo. Exato, mas assim, o problema não é eles não perceberem, é assim, a maioria das pessoas não perceberem isso. Entendeu? Os caras são trilionários. Eles podem resolver o problema, não a gente. Não o Carlão, governo. toda elite, a elite brasileira é um caso particular, vou chegar nela, mas toda elite, no final das contas, o que esses caras estão falando? Os caras querem uma economia planificada que não se desenvolva. Veja, qual é a moeda? Eu estou até escrevendo isso, vai ser o próximo programa que eu estou gravando lá do que a gente vai lançar, então eu não vou falar ainda para a turma, mas vou adiantar uma ideia aqui. Qual é a moeda que é mais aceita no mundo todo, historicamente sempre foi aceita e que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento? É energia. Cara, sem energia a gente não consegue fazer essa live, a gente não consegue ligar o ar, a gente não consegue ligar o carro. E aí, obviamente, também não adianta botar uma eólica para fazer guerra, porque na hora de lançar um míssil ali não vai ser com eólica, nem com aquele navio vai cargueiro. Vai ser o petrolão mesmo lá queimando. Então, olha só, quando essas elites globalistas elas começam a surgir com mais violência, a partir da crise de 79, da crise do petróleo, que eu prefiro dizer que foi uma revolta do sul global, onde os países menos desenvolvidos, que tinham virado colônia, se unem e falam, pô, agora a gente vai fazer um cartel do petróleo. Vocês não gostam de brincar de cartel? Não vamos brincar de cartel. Aí o Kissinger, aqueles caras lá, malandramente, falam, opa, eles não botaram a China nessa conversa, vamos chamar os caras, jogar a manufatura para lá e vamos contar uma historinha.
Essa historinha é muito legal, porque olha que curioso. Na época, qual é o argumento dessa turma que estava virando nação com a saída, né, o fim da colonização, e tinha batalha entre a esquerda e a direita na forma de pensar, inclusive da União Soviética? São esses argumentos hoje dos identitários. Olha, nós fomos explorados, havia uma turma opressora, vocês vieram e tiraram a nossa terra, tiraram o nosso petróleo. O que o americano, ou melhor, a cultura woke dessa época, que começa a surgir nessa época, faz? Olha e fala, pô, essa bola vai sobrar pra gente. Vamos jogar um contra o outro. Vai dizer, a gente não. Quem fez isso foi o cara branco ali que mora lá na Índia, ou o cara branco do Brasil, ou o cara branco da África do Sul. Começa essa argumentação, eles devolvem essa argumentação nessa época. O que eu estou tentando dizer assim, é que hoje quando você vê o Bill Gates, todos esses caras olham o mundo e falam, pô, existe um problema de energia. O que a gente tem que fazer? Manter energia pra gente, cara, brigar por ela e botar os países subdesenvolvidos continuando subdesenvolvidos como fornecedor de mão de obra primária e querem planificar a sociedade. Entendeu? E aí, eles pagam e pagam muito bem. E aí é o problema. Eles pagam muito bem para isso. E pagam muito bem para a elite brasileira. Que é uma elite, cara, sem vergonha, mal educada, no seu sentido mais amplo. Vendida, cara, formada por grande parte, né? Na sua grande maioria, ou alcoólatras, cara, ou infiéis e prostitutas. Essa elite brasileira. Cara, não lê um livro, faz curso na Casa do Saber e fala Nietzsche. Nietzsche com um professor tal. Mas não lê nem a introdução, velho. Então é uma turma que vai fazer sexo tântrico, faz orientalismo, cara, é semi-analfabeta, alcoólatra e prostituída, mas recebe bem. Essa é a minha visão carinhosa, com amor, da elite brasileira. Mas até porque, não sei se você concorda, mas o Brasil, para os planos dessa galera, cara, é essencial. O Brasil é essencial. Claro. Nós temos duas das maiores fontes de energia limpa do mundo, que é o Sol. O Sol aqui bate o ano inteiro. E, cara, a água é tudo que eles querem, cara. Fora a agricultura que a gente tem. Petróleo. Tecnologia de agricultura, o agro. Por isso que eles querem travar, e por isso que a elite brasileira vendida aceita esse tipo de coisa, entendeu? Porque realmente é o que você falou. Analfabeta. Cara, você eu volto a insistir. É uma elite que lê Paulo Coelho, cara. Quer conhecer a elite brasileira, vai ver as novelas dos anos 80, começo dos anos 90. Eu tava vendo ontem um capítulo da novela Vamp. Tem uma personagem, ela fala, porque, cara, o que falta no Brasil é a gente falar de poesia, não sei o que você vê, cara, todos os cacuetes de um tipo de superficialidade cultural, que é o que essa gente vive. Na minha casa vem o Jânio de Freitas, vem o Ricardo Amaral, olha os tipos, assim, sabe? Cara, e você vê o personagem, você começa a ter asco daquilo. É evidente, por isso que é bom que o brasileiro tenha asco de elite intelectual. De intelectual. Tem que ter nojo mesmo. Se o cara começar a falar do Dostoiévski, vomita na frente dele. Porque realmente essa galera não sabe nada, não estudou de verdade, entendeu? Então eles causam um mal gigantesco em todos os sentidos. E aí o problema, cara, pra mim não é nem... Claro que é um problema no sentido da alma dessas pessoas. Eu queria que elas se salvassem. Eu rezo por elas, pra que elas se salvem um dia. Mas a porrada às vezes é bom pra isso. Não, mas eu digo assim, pra mim não é o problema eles fazerem o sexo tântrico deles, o problema cometi meus erros no passado, como todos nós aqui cometemos erros. O problema não é apontar o dedo nesse sentido. Teve gente então que foi no tântrico, hein? Malandrão. Não estou falando disso, mas enfim. Malandrão. Quem nunca foi numa yoga pra pegar uma jovem? Não, mas a questão, cara, o maior lance desse negócio é que mesmo quando cometi os meus erros, e mesmo hoje, eu não quero a regra pra ninguém, de como o cara vai viver, exigir que o cara vive de um jeito. Eu vou falar. E aí é que é o grande problema. Eles apontam pra nós, principalmente cristãos, como as pessoas que oprimem porque a gente fala que é errado fazer determinada coisa, que é pecado agir de determinada maneira, que isso não vai fazer bem para a sua saúde espiritual e não sei o quê. Só que como a gente fala isso, né, nos púlpitos, a gente fala isso, né, como pregação, como até vai nas ruas. Mas assim, ou como pai, eu posso proibir minha filha de alguma coisa, tudo bem, mas ou meu filho, mas quando esses caras, eles agindo dessa maneira,
E aí eles falam que a gente é hipócrita porque a gente às vezes pisa na chapinha, como todo ser humano, né? Aí esses caras querem controlar tudo da nossa vida, tudo, sendo que eles têm esse tipo de... esse pra mim é o maior problema. Não é o cara tem uma vida impura, vamos dizer assim, o ser humano é pecador, bicho, a gente sabe então, disso. Mas aí eu acho que o entra problema é ele querer que você É a manipulação, aí eu acho que entra na manipulação. Esses caras da elite, eles estão cagando. Esses caras não se preocupam, mas eles vão jogar justamente com essa bronca. Olha, os cristãos, eles não querem que você tenha uma vida assim. Por que se fala hoje tanto em afetos? É justamente isso, você não pode ferir o afeto, o cara precisa ser aprovado 100% do tempo. E é fácil, você pega uma gente fraca, o cara vai precisar ser aceito. Tem que ver a sua verdade. Se você diz a ele, cara, você tá se afundando, sua vida vai ser uma porcaria, o cara se sente ofendido. Você diz assim, olha, na verdade o que você tá querendo ser não é possível. Prendam esse cara, ele está sendo não sei o que fóbico. Cara, você está olhando, simplesmente descrevendo algo real. Né? Você vê as consequências do que está acontecendo aí com essas ideologias, né, que estão querendo fazer com criança. Então, assim, aí entra dentro dessa parte da manipulação. Vamos manipular o povo, entendeu? O povo, deixa ele brigar entre eles e a gente comanda aqui deixa o nosso... porque as famílias deles são bem estruturadinhas, muito bem estruturadas. Vivem o hedonismo, vivem, mas na hora de casar, vai ter 5 filhos, porque os caras não querem perder. Aquilo ali tem que continuar. Olha só, para mim, eu diria que eu tenho um duplo sentimento, um duplo pensamento nessa questão que o Trielli falou do cara a regra. Veja só, eles querem e não querem. O que eu quero dizer com isso? Eles não estão nem um pouco preocupados como o brasileiro comum vive. Se o cara lê, se o cara não lê, se o cara, quantas vezes ele transa, se ele é bissexual, se ele é trissexual, se ele é quadrúpede. A elite hoje brasileira não tem nenhuma preocupação com o povo. Porém, ela tem preocupação com um movimento, chama cristianismo. Sim. Ela tem preocupação porque ele tem um padrão moral, porque ele tem um padrão intelectual, porque ele tem uma questão de prosperidade. Teve um amigo meu que falou uma coisa que realmente é muito boa. Ele falou assim, cara, você sabe por que a elite brasileira, de fato, se incomoda com o protestante? Porque para ela é muito duro ver um pastor lá de terno, cara, com um carro, com uma família pregando, mostrando que a família dele ali é mais virtuosa, com padrões morais e padrão de verdade superior a deles. E mesmo que nunca tenha lido Nietzsche, né? Não, e mesmo que ele... O problema é isso, ele não está dizendo que ele tem isso, ele está só vivendo a vida dele. Ele só está sendo pregando, isso. Agora o cara olha e se sente ressentido. Mas é justamente isso. Ele fala, como assim? Entendeu? Eu leio Nietzsche e não tenho isso. Mas ele, que é um Zé... Exato. Eu leio a coluna da Márcia Tiburi, como assim? Então, a vida do cara, a elite, ela tem um horror ao cristianismo, porque mostra é isso, cara, transborda, cheira a virtude. E isso incomoda o cara. Então, aí eles vêm contra tudo que se representa o cristianismo. Vou dar um exemplo que me inspirou até a fazer esse vídeo do Photomodels 2, que eu fiz hoje aí, que eu escrevi de madrugada aqui, que foi o seguinte, eu participo de grupo, foram botando em vários grupos, né? E tem um grupo específico que me botaram de amigos meus do Rio de Janeiro, no Leblon. E aí, e tem uma galera, tem muita gente. Aí, alguém reclamou da Cíntia Chagas, porque ela falou um negócio de todos, botaram e falaram, nossa, como ela é arrogante. E aí começou aquele negócio que ela é pedante, que ela é arrogante no Instagram, toda essa coisa. Beleza, aí eu botei a questão do Photomodels lá, botei o vídeo do Trielli, botei. Você sabe qual foi a reação? Nenhuma, ninguém falou nada. E aí eu falo pensando, os caras se revoltam com a Cíntia Chagas reclamando do Todes e não se revoltam com uma prostituição tão descarada no Brasil? Claro que não, porque a diferença ali dessa turma é que também existe uma parcela muito grande da elite brasileira que é hedonista, que também se prostitui, porque eles se casam entre si, casados, já pensam, se eu me separar, eu já vou deixar o plano B montado, e até tem uma história, eu não vou falar nomes que é bem grosseiro, né? Não sou tão assim grosseiro, mas é uma história que eu ouvi no Rio de Janeiro que me chocou muito. Teve uma senhora que casou com um cara, passou muitos anos casada com ela por causa de grana, né? Era um bilionário, etc. E aí, ela contou isso para uma pessoa que é muito próxima a mim, que compartilhou essa história dizendo, olha que loucura essa sessão de análise. E ela foi no analista
E aí ela contou ali a história, virou e falou assim para o analista, olha, e eu estou agora com quase 70 anos, 60 e poucos anos, e eu não tenho profissão. E o analista falou assim, não, você tem sim, e é uma das mais bem remuneradas que eu conheço. Quer dizer, você sempre casou e teve com esse cara por grana, então Exato. você é o quê? Claro que você não é. Então assim, cara, é a elite brasileira. Veja, e aí eu digo pra você, o que incomoda elas? O cristianismo, o padrão moral. O padrão moral. O que eu falei, o Jesus Cristo é o Senhor, incomoda profundamente por tudo que o cristianismo representa, entendeu? Agora, o Fato Models, não. Isso não. A Anitta, não. Por isso que você toca musiquinha da Anitta na festa de criança. Sim. E se você botar a musiquinha da igreja... Da Anitta é o mais light, cara. A Anitta já virou gospel. Já virou light, já tá tranquilo. A Anitta já virou gospel. Bota esse louvor de criança, bota o Marcelo, esqueci o padre Marcelo Rossi lá, tocando violão, você vai ver o horror da elite. Botaram uma música de Cristo, que absurdo, Exatamente, quem botou isso? aí. Volta ao sentadão. Exatamente. Agora, essas ferramentas que eles usam, que a gente não falou exatamente, né? Porque a gente falou das ferramentas mais culturais. Mas existe hoje algo que a elite tem que nunca teve. E o Olavo era engraçado que ele falava disso também, que foi o primeiro tapa que eu tomei sobre isso, que eu nunca tinha pensado a respeito, que ele falou, pô, vocês falam que a igreja tomava conta na Idade Média, não sei o quê. Pô, quando um papa soltava uma bula papal lá, demorava 6 meses para chegar em 5 cidades para frente, até chegar do outro lado da Europa demorava um ano. Quando chegava, para chegar no Brasil demorava 10 anos até. Então, hoje você com a tecnologia, o cara sabe tudo o que eu fiz hoje, qualquer um desses aí, do Zuckerberg, se ele quiser amanhã saber. Até porque eles são donos disso. Eles são os donos disso aqui. Cara, eu fui fazer, sem sacanagem, eu fui fazer um bilhete único, porque eu ando mais de metrô, andava pouco de ônibus, fazia tempo que eu andava de ônibus. E quando eu fui andar, eu falei, puta, ou é dinheiro vivo, ou é bilhete único, não tem cartão. Até mendigo, agora tem. Até mendigo aceita cartão. Mas ônibus não aceita cartão. Ônibus não aceita. Cartão de débito, essas coisas não aceita. Mas mendigo aceita, mas Pix também não aceita. Pelo menos pelo que eu vi. O metrô já aceita, mas o metrô aceita. Ônibus é uma bizarrice mesmo. Aí você tem que ter o cartão. Beleza, fazer um cartão. Tudo bem, vamos lá. Cara, para fazer o bilhete único aqui em São Paulo, eu tive que colocar o nome da mãe, nome do pai, endereço, todos os meus dados, inclusive a data de emissão do meu RG. A última vez que eu tive que colocar a data de emissão do meu RG na vida, eu acho que foi quando eu fiz o passaporte. E eu nem usei o passaporte, mas foi a última vez que eu tive que colocar a data de emissão do RG. Então, assim, é um negócio tão surreal. E pior, eles sabem aonde eu passei, porque o bilhete é pessoal e intransferível. Então, o meu nome, se eu usar com o meu filho mais de 3 vezes, por exemplo, eu estou no ônibus com o meu filho, eu passo o meu e passo o dele no meu cartão, se eu usar mais de 3 vezes no mês, eles bloqueiam, não pode mais. Então, o meu filho, a partir dos 6 anos, já tem que ter o cartão dele. A Prefeitura de São Paulo já sabe onde o meu filho de 6 anos, se ele usa ônibus, ele passou desde a cidade para frente. Então, assim, do tamanho do poder desses caras, nem o maior, nem Stalin, nem Hitler, nem Mao Tse Tung, nem sonhou em ter essa quantidade de poder, né, cara? Então, por isso que você não precisa mais impor da forma como eles impunham, né? Sim, é até meio mais light, assim. Parece que tá tudo bem, né? Agora, para o cara cancelar todas as suas contas e você viver à margem, é simples também. É pior que matar. É uma morte social, né? Então, o Olavo também falava isso, falava que um rei, por mais que ele fosse um absolutista, não tinha tanto poder em relação à vida de um vassalo, né, do cara que está lá plantando, quanto o Estado tem hoje na nossa, e é uma realidade. Agora, além do Estado ter esse poder, e aí que tá, as pessoas têm que entender que o Estado caminha de mão dada com esses oligopólios. Né? Esses caras mandam no Estado. Então esse cara, hoje também eles têm esse poder todo, não só de controle e de cancelar a sua vida e você simplesmente deixar de existir na rede social, por cartão de crédito online, moeda, mas eles também têm um poder que eles utilizam essas ferramentas
para manipulação e lavagem cerebral. Criar ideias e conceitos, divulgar ideias e conceitos, né? E fazem isso muito bem, É muito comum receber memezinho, que eu sei que não foi feito por pessoas, usando semiótica, e você vê que um memezinho, uma frase ali, por trás tem ideias orientalistas, por trás tem ideias hedonistas, e eles fazem isso como lavagem cerebral, constante, né? Então eles usam também as ferramentas como manipulação e lavagem cerebral. Também é uma forma de controle. E a principal ferramenta que a gente ainda não mencionou é a mídia. A mídia que está na mão de 3 ou 4 caras, e os caras mandam, bicho. Os caras mandam, contratam justamente esses medíocres que são elevados a um patamar de... E aí, se sentem o máximo. Cara, é ilusão achar que eles não usam as ideias dos caras da escola de Frankfurt, do Gramsci. Cara, tudo isso está lá. Você pega qualquer livrinho que fala sobre isso, você fala, o que é o intelectual orgânico? O intelectual orgânico é o cara que vai trabalhar a favor da causa. Eles estão usando. A causa já não é mais o comunismo. Já não é mais o comunismo no sentido, né, no estrito, né, de como foi no passado. É um comunismo, né, cool, é um comunismo diferente. É um pensamento revolucionário. Exatamente, é pensamento revolucionário. Eles querem modificar o homem, né, da maneira como eles consideram. E a mídia... É a modificação do homem... Hã? Não, desculpa, é a modificação do homem e o fim dos estados, quer dizer, os estados como federações e um governo global coletivista. Exato, é isso, coletivista. Eles são coletivistas, é uma forma mais moderna, mas é comunismo no seu estado puro, eu não tenho dúvida. E aí você vai modificando padrões, entendeu? Aí que bota lá. E é engraçado que assim, a gente se encarrega de fazer o trabalho para eles também. A gente, que eu digo, você pega esse movimento de direita indignalista, tem que ter a direita indignalista, que é aquela que só sabe se indignar. Fica o tempo inteiro na porcaria porra nenhuma, só fica lá. Olha. Inclusive botando fake news, né? A nossa amiga ontem falou, desde manhã, ela falou, olha, isso daí o cara tá certo, ele tá lendo a notícia de ontem, vocês estão repercutindo. Teve uma notícia, só para explicar, um cara no jornal, nem sei que jornal. Um jornal da manhã, ele tá lendo a notícia, tem a notícia lá do rombo, muito bom falar sobre isso, o rombo de 230 bi, né? Nas contas do PT. Um dos maiores da história, acho que é o segundo maior. O primeiro deve ser deles também. São campeões. Aí o cara fala, não, essa notícia é de ontem, passa. Ele não fala que é de ontem, ele fala, não, essa aí tá errada, não sei o que, dá uma disfarçada. Eu não cheguei nem a ver o coisa. Mas aí, porque ele já tinha lido essa notícia no dia anterior. Ele simplesmente disse, não, essa daí tá errada. Só que as pessoas da direita histérica começaram a falar, nossa, ele não quis ler porque era o rombo. Exato, então, aí é uma mentira, porque o cara leu no dia anterior. Então, aí só que repercute, ninguém vai atrás. O que eu quero dizer é o seguinte, o sujeito bota lá em cima, fala, vamos fazer uma reportagem sobre homem de saia. Pega o estilista, toda essa galera da elite, eles estão muito bem amparados de pessoas que formam opinião. Sim. Então o cara vai lá e faz um desfile de saia, bota a moça que é moço para ganhar o coisa. Quem que vai repercutir? A gente, filho. A gente mesmo, inclui a gente, né? A gente mesmo, entendeu? É evidente que tem certas coisas que você não pode deixar passar, tem que falar mesmo, porque isso pode se tornar padrão. Né? Agora tem certas coisas que, cara, não faz o menor sentido. Eu não sei se sabe. O que eu acho que o mais grave dessa história do jornal aí não é nem porque eu mesmo quase caí no bait. Eu mandei no grupo, eu falei, olha ali, caraca. O problema é quando o cara sabe e não se retrata. E aí dá pano para os caras falarem, como a direita faz fake news. E a gente paga o preço disso. A gente que não faz fake news, que toma cuidado, não sei o quê. Eu digo que é um problema, não é um problema grave, mas assim, graves são os deputegues. Esse é grave. O cara fazer isso e depois não se retratar é grave, porque ele é um deputado. Porque erro pode acontecer. A gente cai, todo mundo cai. Mas e outro ponto importante, você pega o escândalo que saiu recente da Mind lá, entendeu? Como essa fábrica é bem gerida, né? É bem gerida, é bem manipulada. Você pega o cara, começa a ter um pouco de repercussão, os caras já botam o cara lá, tá acontecendo com o coitado do menino, do Rodrigo Góes, que é entendeu? É isso, o cara sabe de nutrição, quando ele vai para outros assuntos, ele se perde, qualquer um desses caras, né? Só que aí os caras, é fácil, o cara entra e fala, vamos ajudar aqui. E o cara cai. E tem uma questão... Fala. Pode falar. Não, tem uma questão disso tudo que só para terminar essa coisa da mídia, né? Que aí tem o duplo padrão, porque aí quando a Andréa Saad lá
fala que o Bolsonaro teve aquela coisa da PF na casa dele. Daniela Lama. Foi a Daniela... Lima. Lama. Bom, enfim. É que é tudo meio parecido, eu nunca sei. É a mesma Enfim, figura. Elas escrevem cartinha pra serial tenho certeza. Cartinha de amor, assim. Escreve. Certeza. Mas então, aí ela fala, aí é um erro. Isso é só um erro. Eu acho que uma dessas defendeu também. Sim, Não, isso foi apenas um erro. A informação central está certa, o resto é detalhe. Na verdade, e na própria matéria estava assim, a informação não foi confirmada pela polícia, ou seja, é uma fake news na visão deles, né? Nem acho que seria. Num mundo normal não é, faz parte do jornalismo você falar, a Polícia Federal não confirmou, mas eu acho que pode ser mentira da Polícia Federal. Mas no mundo de hoje, isso, se é da direita, é fake news, se é da esquerda, não é. Então, detalhe. Assim, a mídia faz parte todo esse problema das elites, a mídia tá de mão dada, Sim, assim, a mídia completamente vendida também, faz parte dessa elite. É a Vera Magalhães falando quarentene-se, com o pezinho pra cima, tomando champanhe, enquanto o carinha do iFood tava na rua se ferrando, entregando comidinha pra ela. Entregando comidinha cara na casa dela, entendeu? É isso. Isso é o retrato dessa elite. Né? É isso aí. Então, a mídia, eu acho que a mídia nada mais enfim, já de longa data, do que apenas uma caixa de repercussão de ideias pré-planejadas por essa elite financeira que quer manter o povo numa economia planificada. E os caras têm feito isso e veja, não é que o cara repercute uma notícia, eles escolhem um fato, escolhem uma visão sobre o fato, eles soltam aquele fato distorcido e todos comentam da mesma forma. Exato. Né? Então, não existe, na verdade, um debate per se, existe confirmações. Então, bota lá uma roda, estão debatendo. Não, estão só se confirmando e validando uns aos outros. E qualquer voz dissonante é extirpada do debate, né, na verdade. Claro. Olha só, você acha que eles não querem extirpar o nosso programa? Eles querem extirpar o nosso programa. Eles querem extirpar todos os programas. Ainda, né? Toda forma de comunicação. Ainda somos pequenos, né? Mas toda a forma de comunicação que de fato tem refletido sobre a verdade, sobre a realidade das coisas, pelo menos pensado sobre elas de forma honesta. Então eles, existe agora, eles são braço desse conglomerado planificado, sim. Porque, olha só um exemplo, eles pegam lá a OCDE. Tudo que vem da OCDE sai no jornal como se fosse a coisa mais verdadeira e boa para o Brasil. Não tem contraponto. Se a OCDE falou, olha, todo mundo tem que se suicidar amanhã, eles vão dizer, gente, a OCDE mandou, vai ser ótimo, façam isso, entendeu? Então você tem uma constante dessa mídia, ratificação de todas as políticas que são feitas pelas agências transnacionais que são comandadas pela elite, sem qualquer contraponto. Não pode ter contraponto. Então, uma coisa que a gente tangenciou e que eu achava quando eu era moleque, falava, não, ninguém faria um negócio desse a essa altura do campeonato, imagina, como fariam isso, que é o caso da engenharia social. Tem várias coisas, Instituto Tavistock, todas as fundações e coisas assim que a gente sabe hoje e que vem de muito tempo e que tem raízes na eugenia, que tem raízes e a gente sabe que os fundadores da ONU, tem um monte deles que tem raízes na eugenia e tal. Sim. Então o Instituto Tavistock, que hoje, né, em Londres, é um dos maiores responsáveis por mudança de sexo em menores de idade, e já tem um livro de uma médica que foi um escândalo quando foi lançado, acho que ano passado ou retrasado, recentemente, que mostra o absurdo que foi essa coisa do Tavistock lá, que era o hospital, ou sei lá, o instituto que mais fazia esse tipo de operação lá. E ele nasceu como um instituto de engenharia social. É isso mesmo, Arthur? Você que está por dentro. Eu gosto de ler bastante sobre o Tavistock. Ele nasce... Aliás, toda essa galera da engenharia social, ela nasce do evento que foi do final da Segunda Guerra Mundial, onde os soldados vinham com traumas seríssimos. E aí eles começam a fazer experimentos para ver como é que superava o trauma. Geralmente com um negócio na psicologia chamado abreação, que às vezes pode ser... Nós já passamos por isso. Quando a gente toma uma caninha lá, um uísque, etc.,
as barreiras, né, descem, as defesas descem, Sim. e você, começa a falar mais coisas, etc. Às vezes é convencido mais facilmente de algumas ideias. Mas eles aprenderam que com a abreação, que pode ser levada por várias maneiras, inclusive isso inclusive é feito em cultos religiosos, né, com ayahuasca, com drogas psicodélicas, porque você entra num outro nível, suas defesas caem, você fica mais fácil de ser sugestionado e vencer um trauma. Eles repararam que essas técnicas poderiam ser expandidas para a psicologia de massa, não necessariamente com drogas, mas com efeitos como se você estivesse vendo isso, por medo ou por excesso da informação, por repetição constante, existem inúmeras delas. E aí, cara, os caras perceberam e falaram assim, dá uma chance nova de manipular. Eu até mostrei para vocês no início, tem um livro que vale muito a pena comprar, que é esse aqui, Tavistock Institute, tá? Conta exatamente isso, inclusive do Kurt Lewin, que é o cara que foi o pai da inteligência para montar o identitarismo. Ele falou, se a gente dividir em grupos as pessoas e criar nesses grupos uma identidade, a tendência é você estender a sua identidade e autoridade sobre assuntos para aquele grupo. Então essa ideia do o grupo LGBT, o movimento negro, o movimento antirracista, o movimento antifascista, são ideias do Kurt Lewin, dessa época. Então claro que existe a engenharia social e para quem quiser conhecer a batalha da mente, do brainwash, principalmente utilizado nessas religiões, ou para mim pseudo-religiões, né, que envolvem drogas, ayahuasca, orientalismo, música, dança, sexo tântrico, meditação dançante. Vejam esse livro que é sensacional, que é a Batalha da Mente, né? Pega o autor aí, sobe um pouquinho pra gente ver o autor. William Tira da Sargant. tira da frente a mão. William o quê? O autor? William Sargant, sobe um pouco. Sobe. Opa! Sobe mais um pouquinho, Aí tá bom. Battle for the Mind. A batalha pela mente. E tem essa... E ele fala na política também, olha só, ele tem os cultos africanos, tá vendo? E fala como isso é utilizado na política. Então, a engenharia de massa, ela foi feita. O que é curioso hoje no Brasil, por exemplo, vai na faculdade de psicologia, você vai ter tudo, Freud, você tem o Skinner, que é comportamental, mas nenhum instituto no Brasil, veja só, os Estados Unidos e a Europa não permitem que os institutos nacionais brasileiros pesquisem e estudem sobre psicologia de massa e engenharia social. Isso é exclusivo do Tavistock nos Estados Unidos e de outros institutos, Tavistock em Londres, e de outros institutos nos Estados Unidos que fazem parte de um setor de inteligência que fazem e estudam sobre isso. As faculdades brasileiras não têm um núcleo mínimo, não tem um núcleo mínimo de estudo de psicologia de massa e, óbvio, cara, isso é utilizado em larguíssima escala hoje, inclusive pelos algoritmos de rede social. Dá para ver que não fazem esses estudos aqui. Você vê o vídeo do Conselho Federal de Psicologia do Paraná. Sim. Que você olha as pessoas... Tem um vídeo circulando aí, para quem quiser, procura. Conselho, podia até colocar o editor. Você vai ver as pessoas, tadinhas, essas pessoas, eu não tenho raiva delas. Eu não fico com raiva também. Não. Eu tenho uma pena profunda que essas pessoas elas foram manipuladas e tratadas para chegar nesse nível e, assim, e pior, para certificadas de que podem ajudar outras pessoas. Isso é um crime. Isso é um crime contra essas pessoas e contra as pessoas que elas vão ajudar. Aquele conto do Machado, o alienista, né? O alienista. Chegamos no momento no momento alienista. Enfim, mas... cara, o que assusta... Outro exemplo... É que a gente tem essa sensação de que isso ficou no passado. A gente vê esses documentários, né? CIA fez esses experimentos. Como é que é aquele... o mais famoso do LSD lá, que eles davam LSD para as pessoas. Cara, como se isso... e aí eles pararam, né? Porque, veja bem, isso é uma coisa... que, cara, estão usando muito até hoje. Estão usando até hoje e usam na gente, é o que você falou, no algoritmo. A gente é vítima disso o tempo todo. Pensar que boa parte desses caras da elite estão envolvidos com tráfico de pessoa, não é errado imaginar... Engenharia social não é errado pouco, imaginar, né? Que algumas dessas pessoas tenham sido feitas para experimento. Vamos
Cara, assim, há um mundo mal aí. Isso é O uma mundo coisa. jaz no maligno, eu acredito que sim. Mas assim, tem o bem, né? O bem precisa. Viu o Epstein, o caso do Epstein, que saiu aí, pô, do o Epstein, Clinton lá na Ilha da Fantasia com crianças, e vários outros Que caras. era a teoria né? da conspiração, né? Até pouco tempo É isso, né? Então você tem, não é que a elite só está envolvida, até porque ela é hedonista, é isso tudo que você está falando. Mas de fato, enfim, ela participa disso, cara, eles utilizam de manipulação da mídia para dizer que é teoria da conspiração. Eles teoria, é um exemplo da mídia, entendeu? E vem constantemente alterando a forma de pensar. Eu agora me esqueci, se você pesquisar, eu acho até que o Mário Ferreira dos Santos, ele fala e ele lê um trecho desse autor e desse psicólogo, psicanalista espanhol, que foi um dos alunos que ficou com Freud no final da vida do Freud. Ele escreve sobre isso. E ele até fala que o Freud se redimiu no final da sua vida sobre vários assuntos, inclusive ataques à própria estrutura da religião. O que acontece? Esse cara não é nem estudado na faculdade de psicologia no Brasil. Eu perguntei recentemente para alunos de psicologia, você conhece o cara? Não sei nem quem é, agora esqueci o nome dele, mas é um espanhol. E o Mário Ferreira dos Santos, procura Mário Ferreira dos Santos, psicanálise, ele vai falar sobre esse cara. E simplesmente, ou psicologia, mas esse cara tá lá. E ele mostra os erros do Freud, como o Freud se arrependeu de muita coisa do que falou, ele foi extirpado da faculdade de psicologia no Brasil. Por quê? Porque o pensamento da elite sempre tem que ser Jung, Freud, Lacan. Aí bota lá mais um comportamental, bota mais a psicanálise de crianças, né? E acabou. E é isso, não passa disso. E tudo gira em torno disso. Não deixa de ser uma manipulação, né? Então é uma forma de te botar nessa linha do que você falou do Conselho do Paraná, de legitimar pessoas que vão acreditar nessa pauta queer, porque simplesmente estão nessa mistura de psicologia com relativismo. Porque elas acreditaram nos próprios sentimentos mais básicos, né? Mais baixos, né? Sentimentos do baixo ventre. Não subiu ainda, né? Não chegou para cima. E acho que é isso, né? E é isso, né? Eu acho que o pulo do gato tá aí no que vocês falaram. O mal, quando a maioria dessa galera não acredita no mal como uma coisa absoluta, porque também não acredita no bem como algo absoluto. Ela acredita que as coisas são meio relativas. Não existe um mal absoluto, porque não existe um bem absoluto. Tudo pode ser bom, tudo pode ser meio mal, pode ser bom, depende de como você vê. Então, isso faz com que o mal se espalhe mais facilmente. Eles o acabam demônio virando quer agentes, isso, né? Agentes desse mal por fazer essa escolha materialista, né? Eu acho que um papel nosso, não só como cristão, mas como qualquer pessoa que acredite pelo menos que existe uma verdade, que quando você fala uma coisa ela e não é só tudo relativo, mostrar isso, voltar a falar assim, não, existem coisas que simplesmente são, existe um bem, existe um mal, voltar, tirar essa coisa da minha verdade, a sua verdade, a nossa, existe uma verdade, a gente tem que buscar ela, seja a verdade, por isso que eu gosto de falar também para os ateus, vocês também, busquemos a verdade, todos nós, né? Eu, pelo menos, não estou falando sentado nas minhas grandes virtudes, não, justamente, eu tô embaixo da lama, também como todo mundo, mas estou tentando sair. Né? E às vezes é bom, o nosso depoimento tem que ser sincero nesse sentido, cara. Eu também, tem um monte de coisa errada, mas eu tô tentando, cara, respirar. É o que a gente precisa, entendeu? É respirar. Sair desse balaio de maluquice, cara. Que mas a primeira coisa é saber encontrar a corda que vai te puxar. Exato. Se você não encontra nem a corda... Então, para mim, esse cara sofre no mal que é a ética dos sentimentos, foi o que você falou, Trelli. Então, assim, que propagou-se no mundo hoje, que é o seguinte, o bom é aquilo que me faz bem, mal é aquilo que faz alguém se sentir mal. Se sentir bem, não é nem que se faz bem, que me faz sentir bem. Se sentir bem.
Exato. Então, se eu falar uma coisa, aquela pessoa se sentiu mal por isso, é mal. então a ética fala que isso é mal. Então, se eu falar pra pessoa, pô, cara, você tá comendo muito, você tá gordo, você vai morrer, ele vai dizer, pô, isso é gordofobia, você tá me fazendo sentir mal. Então, eu não posso apontar que a teoria queer, por exemplo, é um absurdo, porque a pessoa vai se sentir mal, e essa é a verdade dela, entendeu? Então, a ética do julgamento das coisas é de sentimento. Aí acabou, né, velho? Acabou. Game's over. A luz até acabou também. Porque game's over. Né? Então acho que o programa também está chegando ao fim. Vocês têm mais a acrescentar? Como é que estamos? Fujam da elite. Tudo que eles falarem, faça o contrário. Eu acho que esse é um bom conselho que a gente pode dar, né? Porque existe uma tentação... Sim. Das pessoas que estão mais distraídas, assim, que é uma coisa comum do ser humano, de admirar a elite, né? Você admirar tem os caras. O viés de Pô, autoridade. ele chegou lá, ele tem dinheiro, tem barco, ou ele, sei lá, ele tá em Davos, ele deve saber alguma coisa mais que eu. Às vezes não sabe. Cara. A prova é que você pega grande parte da classe média alta brasileira, tenta imitar os padrões, né? Fica viajando, né? Eu gosto muito do que o Álvaro Lins fala, porque às vezes você conhece pessoas que ficam falando das suas viagens, como isso enriqueceu a cultura. Né? Assim, o idiota muito viajado só enriquece a sua idiotice. Sim, Isso é muito bom, porque, cara, você está enriquecendo a outra coisa, entendeu? A cabeça está errada. Então é isso, cara. Agora, veja, eu concordo totalmente com vocês. Agora, eu não faço, e eu tenho certeza que ninguém aqui faz, apologia à pobreza. Quando a gente fala Não. É dessa elite que acha que é alguém porque ganhou dinheiro. Como um bom protestante, eu diria que a prosperidade é um dom de Deus e nos dá para poder fazer graça. Não fazer graça, né? Mas ser instrumento de graça para os nossos irmãos. Então, ajudar a prosperar, ajudar a criar, enfim, Deus nos dá os instrumentos e às vezes, sim, ele é bom para dar em abundância. Aliás, é um bom exemplo que eu sempre dou. Dei para meus filhos outro dia. Falou, pai, por que Deus dá tanto para alguns? Então eu falo, Deus te deu mais árvore do que você precisa. Você nasceu, tenho certeza que nessa sala tem muito mais árvore do que você precisa para viver durante algum tempo, né? Ficar fechado lá, acabar diferente. Mas Deus nos deu muita coisa em abundância. Então é um Deus que sim, é muito bom e nos dá muita coisa em abundância e sabe quando nós precisamos também não ter certas coisas. Mas veja, essa elite que a gente tem, é uma elite que eu digo, não é pela grana, não é porque, então eu sou pobre e tá tudo bem. Porque não é dinheiro, é intelectual, aí é uma elite moral. Vira uma novela da Globo, né? O pobre é sempre o bonzinho e o rico é sempre o malzinho. Também não é por aí. Isso. É como eu falei, eu não sou contra a elite por ser elite. É o que você falou. O atleta de elite, eu acho do cacete. O cara tem que ser... mas é porque ele é elite, não porque é um homem jogando futebol contra mulheres. Aí ele não é elite, entendeu? É diferente. O que eu quero dizer é não admirar o cara só porque ele está em Davos na elite, porque ele está no meio de uma elite, mas sim porque ele é alguém, porque ele fez algo, porque ele criou, ou porque ele é uma boa pessoa, ou porque ele, sei lá. O problema é justamente a confusão feita, que aí é a análise do Ortega y Gasset no Rebelião das Massas, né? Que é o que essa galera era massa e virou elite. Justamente por isso, que assim, o cara é bom mecânico, ele acha que como ele é bom mecânico, ele é bom em tudo. Entendeu? O cara é médico, ele opera bem, então ele acha que ele domina todas as outras instâncias da realidade. Esses caras, pega o Jeff Bezos, esses caras são, caras assim, muito bem-sucedidos, muito acima de qualquer média. O Bill Gates, esses caras são bem-sucedidos, eu não critico isso daí é um mérito que eles têm. Agora, o demérito é achar que com isso eles podem entrar em outras instâncias e achar que eles têm essas respostas. Eles não têm. Um cara que... dizem que você jogar xadrez melhora muito a sua inteligência para jogar xadrez. É mais ou menos isso. O cara é muito bom para aquilo. Ele é excelente naquilo. Ele não é um filósofo. Ele não é um sábio. Velho, o Bill Gates teve a pachorra de elogiar o SUS. Porra, então, o Bill Gates elogiou o SUS. Porra, vem cá. Vai lá, se instala aqui, vai usar o SUS. Quer ver se ele passar mal, ele vai vir pro SUS. Quer dizer, é um palhaço, né? Eu tava falando isso com o meu filho esses dias. Ele falou, não, porque eu tava conversando com um amigo, ele falou que o metrô tinha que ser público, porque o metrô público é mais barato do que o privado. Não sei o que. Eu falei, cara, vamos começar só uma historinha assim.
hoje eu até tenho uma visão mais elástica sobre privatização, Sim, até por causa sim. da Enel aqui, a gente vê como é que ficou. É. Mas se você... Não existe mais barato, você já está pagando. Acontece que você está pagando e você está usando o metrô. Só que o cara que não está usando o metrô e mora lá na Também tá pariu, pagando. também está pagando o metrô que você está usando. Você que é... E o SUS que ele está usando e o seu... Plano de saúde? Você paga o plano de saúde para usar o coisa bom, mas ele também você está pagando dele e ele também está pagando dele. E não é um pensamento tão longe, né? Você não precisa ter 4 neurônios. Com 2 já dá para fazer. Porque faz parte daquilo que a gente fala, do viés da autoridade. Se o Bill Gates falou, porque é ótimo. se a é Miriam ótimo. Leitão falou. O bom, Olha. então, acho que um dos papéis, dos pequenos canais, Como nós, é justamente desautorizá-los, né? Isso. Tirar essa aura de autoridade que eles não têm, eles nunca tiveram. Entendeu? Eles têm autoridade para aquelas coisas que eles falam. No caso da Miriam Leitão, eu não Nem sei que isso. tipo. Mas assim, o Jeff Bezos, esses caras aí têm autoridade, o cara o Elon Musk, a gente não falou do Elon Musk, que também é elite, porra. Sim, Alta elite, Também é né? elite. Ele pode ser um cara meio bagunçado em algumas coisas, no Não, bom sentido. olha só. Mas Ele é um cara, por exemplo, que é a favor da liberdade de expressão dos conservadores. É um cara. Só que também é um cara que tá está testando colocando chip. chip Tá na testando cabeça chip dos na outros. pessoa, não é não. um cara, não é santo só porque ele. Exato. Só porque legal. deixa você falar no Twitter. Exatamente. É até uma estratégia. Você acha, esse cara é legal. Cara, as Não, e pessoas ele caem, né? Ele tem um lado, como toda pessoa, é uma pessoa complexa, né? Tipo, Exato. Nenhum Então, vilão assim, Olha, eu vou preto te no falar, branco. eu já cometi vários erros na vida, inúmeros, tem uma lista gigante, acho que se eu fosse escrevê-los seria um tom maior do que as 1.500 páginas, se eu fosse numerá-los, né? Escrevê-los é mais ainda. Já pipoquei também pelo lado oriental, né? Já fui aí, já li bastante Osho, quase caí na conversa fiada desse vagabundo, como diz. Mas olha só, uma coisa eu nunca fiz, cara, esse erro eu não cometi. Eu nunca levei a elite brasileira a sério. Graças a Deus, o Senhor me salvou disso. Nunca levei. Sempre me sou muito artificial. Muito Sempre bem, me sou muito bem. É pra isso aí. nós, parabéns. Muito artificial. Tá de parabéns. E brega, e jeca. Eu acho que isso aqui sempre jeca, me afastou. jeca. Mas É um esse artificialismo é do jeca, né? o É cafona, é ignorante, E não é tirar aquela foto pra cafonice postar. do cara simples, né? Não, Que às vezes não. é um cafona Cara, simples. sério, eu preciso- É o que quer ser mais do Eu que preciso é. aprender né? a fazer edição e eu precisava recortar essa cena. Que, cara, você vê assim, o nível, assim, mas é constrangedor. Da mulher falando como se a coisa... Cara, nossa, não dá nem pra explicar. Pra mim, o exemplo clássico é a novela do Manuel Carlos. Aquela mulher então, Zona essas Sul coisas. que fala, aí cita o que ela Isso, tá mas lendo, era né? isso, é a minha Carmen Maura. E aí faz várias referências a cinema, né? Não sei o quê. Ai, meu Que às vezes Deus até do são céu. filmes bons, mas até dá raiva, Não, né? dá raiva, eu tenho raiva. Hoje eu não vejo Moldóvar por nada no mundo. Cara, eu resumo sempre a elite brasileira nessa cafonice, mas que foi a segunda vez que eu fui a Paris, a primeira vez, era novo, aí uma senhora veio pra mim e falou assim, você tem que ir, você foi no Café de Fleur? Porque lá ficava o Sartre. Eu falei, eu passei, mas realmente sempre foi caro ali, eu não tinha grana pra sentar e tomar um café. E ela falou, não, mas realmente não fui, mas você já leu algum livro que você gosta do Sartre? Não, mas a gente tem que ir lá. Quer dizer, veja só, ela não sabe nem quem é, nunca leu, mas tem que ir tirar foto, tomar um café, pra poder dizer que é ali que sentava o cara. Pô, não dá, né? Obrigado. É a elite brasileira, é impressionante. Muito bem. Então, falando em elite, vai lá tomar o seu café com Sartre. Vai lá. No seu... Deus me livre. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Arthurzão, valeu. Arthur, foi um prazer. Amigos, obrigado. Estamos com Sempre saudade, bom. volte logo. Isso aí. Também. Não faça isso comigo, você não me ama. Agora vai fazer sua yoga. Isso, Pra gente- vai lá. Vai tomar sua ayahuasca Fazer o sexo tântrico. na plantinha. Massagem vai lá. tântrica. Massagem tântrica, é isso aí. Jogar sêmen no xaxim. Vai lá, dá um- Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Muito Obrigado, obrigado. Não percam os nossos programas e até a próxima. É isso aí, esse nosso conteúdo.